Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 30 de julho de 2023, finalzinho da quarta vigília, portanto, haja visto o relógio registrar 4h25 da manhã, fui expulso da rede por Cristo Jesus para compartilhar com os senhores e senhoras uma mensagem e, por que não dizer, um alimento da alma para iniciar esse domingo chuvoso, nutrido com o pão da vida, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, razão pela qual fui instado e inspirado a compartilhar com os senhores um tema que em tese parece ser comezinho ou simples, mas nos possibilitará a fazer uma grande reflexão acerca desse estado de coisa, notadamente em sede desse nosso existencialismo, nessa ideia de finitude, que só Deus é eterno e não à toa céu e terra passarão, somente a escatológica palavra e promessa de Deus não hão de passar, razão pela qual no presente momento escolhi como tema, abre aspas, contornos e alcance entre o bem e o mal, e onde está Deus que permite que o mal exista e opere entre os humanos, fecha aspas. Eis a questão, como dizia um dos maiores poetas e dramaturgos britânicos, a saber, William Shakespeare. Mas o mesmo William Shakespeare, em que pese, certa feita, novidara, quando fora literalmente instado ou provocado a falar da existência ou não de Deus, na ocasião, sendo pedagógico, acreditar, abre aspas, existia um ser supremo, por lógico que Shakespeare estava a falar de Deus, abaixo desse ser supremo estavam os anjos, abaixo dos anjos estariam as nuvens, abaixo das nuvens estaria a terra, abaixo da terra estaria a fauna, abaixo da fauna estaria a flora, abaixo da flora estariam os minerais, dentre eles o ouro, o mais importante. Fora exatamente com esses adjetivos que um dos maiores protagonistas britânicos, a saber William Shakespeare, considerado um dos maiores poetas e dramaturgo britânico de todos os tempos, e não à toa ele disse, entre o céu e a terra, certa feita, ele disse, entre o céu e a terra existe anos-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Eis a questão. Mas antes mesmo de adentrarmos diretamente para o pano de fundo de meta da presente temática, dou a boas-vindas para os senhores e senhoras ao presente canal da cidadania, sobretudo informando para aqueles que de alguma forma ainda não conhecem o propósito do presente canal, que o propósito do presente canal em que pese, que fora literalmente batizado como canal 3D ou 3 dimensões, ou seja, o presente canal no formato 1, eu batizei de canal da cidadania, onde diariamente vocês têm aí a oportunidade de compartilhar comigo de forma gratuita sobre as mais diversas temáticas sobre o direito da cidadania. No formato 2, eu batizei de autoajuda, onde também diariamente vocês têm aí a oportunidade de receber aulas sobre a filosofia, sobre a neurociência, sobre a astrofísica, sobre a cosmologia, primeiro, segundo, terceiro céu, etc. Mas no presente canal também existe o formato 3D, que eu batizei como Tribunal de Cristo, ou seja, o tribunal, o formato e a plataforma de ajuda do alto. Por isso, quando a gente não consegue dirimir ou resolver os nossos mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, em ato contínuo, aqui temos a terceira instância, a saber, o Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você deve confiar. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, convido os senhores e senhoras para se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Dê o seu like e, se sentir à vontade, faça o seu honroso comentário de forma educada, respeitosa e elegante.
Agindo assim, o difícil é errar. Superadas preliminares de praxe, já passo diretamente para a parte introdutória do presente estudo temático de hoje, que é exatamente delimitarmos contornos e alcance entre o bem e o mal, e onde está Deus que deixa que o mal opere entre os humanos. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e maior poeta de todos os tempos, a saber, William Shakespeare. O fato é que, odiernamente ou atualmente, a população mundial se encontra num verdadeiro estado de incerteza, um estado de conflitos dos mais diversos, emocionais, psíquicos, espirituais, a ponto uma crise revestido de uma crise de legalidade e legitimidade, onde muitas pessoas, em tese, deixam até mesmo de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, e não à toa ocorreu o lamentável fato do dia 8 de janeiro, com a invasão dos três poderes, exatamente em razão das pessoas se encontrarem revestidas por um sentimento de indignação, a ponto de deixar de acreditar nas instituições democráticas de direito. Mas, como sempre venho ensinando para os senhores e senhoras, desde a primeira aula do presente canal, se indignar é legítimo. Jesus se indignara no templo, quando pegaram o chicote e saiu, ou saíra, dando as mais diversas reprimendas de caráter legítimo aos fariseus que estavam, à época, blasfemando dentro do templo da casa de Deus, a ponto de dizer e de mandar que os mesmos destruíssem aquele templo, que ele iria reconstruí-lo em apenas 3 dias. Os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus, a ponto de indagá-lo: Rabi, como é que o Senhor está mandando derrubarmos um templo que levamos expressivos 46 anos para construí-lo, e o Senhor está dizendo que irá reconstruí-lo em apenas 3 dias? Ocorre que os céticos fariseus, que eram vendados com uma manifesta cegueira espiritual, e que por via reflexo também será objeto de um vídeo aula, onde eu irei falar da parábola da cegueira espiritual, onde Jesus diz para os fariseus que eles conseguiam ver o argueiro nos olhos de seu irmão, e ao revés não conseguiam enxergar a trave que estava atravessada nos seus próprios olhos. Mas Jesus, quando disse e quando ordenara para aqueles fariseus que estavam blasfemando na casa do Senhor, para ele destruir, que ele iria reconstruir aquele templo, lógico que estavam a falar do segundo templo de Israel, construído pelo próprio Império Romano. Ele não estava dizendo que iria reconstruir aquele templo de tijolo, de cimento e concreto, e sim por meio da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia, cujo seu corpo seria o próprio altar, ou seja, a sua igreja seria reerguida por meio do seu corpo, à luz do corpo, da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. É exatamente disso que estou a falar, e é exatamente sob essa perspectiva tridimensional e teológica, portanto, que irei reverberar o pano de fundo onde meta para a gente temática, a saber, os contornos e alcance entre o bem e o mal, e onde está Deus que deixa o mal operar ante os humanos. O fato é que no início era o verbo, e o verbo se fez carne, e se ele nada se fez, nada se fazia. Ou seja, o verbo representa pelo nome de Cristo Jesus, o nosso único, exclusivo, eterno e etéreo pastor e sumo sacerdócio, na ordem de Melquisedeque. Mas nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota de Deus, da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a escatológica palavra e promessa de Deus não hão de passar. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará. Posso até, em determinado momento do dia,
andar no vale da sombra da morte, mas não temerei, pois sei que Deus estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Mas quando eu digo que estamos passando por uma iminente crise de legalidade e legitimidade a ponto das pessoas, dos súditos, administrados e até mesmo jurisdicionados, em tese, deixar de acreditar na rigidez democrática de direito, inclusive na rigidez das próprias instituições democráticas de direito, é exatamente porque as pessoas estão vivendo num mundo lilista, desprovido de valores éticos e morais, onde o valor da vida, onde o valor da dignidade da pessoa humana, ipsilitsa ao revés, não vale nada. Um mundo materialista que mais vale o ter em detrimento do ser. Um mundo lilista, um mundo arminista. Como dizia Schopenhauer, um dos maiores filósofos de todos os tempos, considerado da escola idealista pessimista, para quem certa feita disse que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para enaltecer e para brilhar entre si. Mas o fato é que as pessoas estão tomadas pelo ceticismo da fé, a ponto de ateus se declararem ateu não praticante. E eu nunca vi algo tão engraçado, um ateu se declarar não praticante, com devido respeito, e acho até bonito, e por que não dizer, se tratar de uma espécie de honestidade intelectual. Um ateu se declarar ateu não praticante. Um ateu dizer que é não praticante é a mesma coisa de dizer que é mais cristão do que aqueles que vão diariamente para uma sinagoga, para uma igreja. Pois na igreja, se não demeritam mesmo, até o cão entra. Mas entrar no culto, entrar na verdadeira intimidade de Deus, como defendia Paulo de Tarso, quando fora 500 anos depois de aprimento um clássico Areópago, e falara do clássico Deus desconhecido que é o nosso. Ele só é desconhecido para quem não consegue ter a devida comunhão, a devida intimidade com o Todo-Poderoso. No início, Deus cria o homem, sua imagem e semelhança. Os anjos, Deus igualmente, e antes de tudo, cria dotados de espírito e livre-arbítrio. Com a rebelião de Lúcifer, Lúcifer consegue corromper um terço dos anjos de Deus, ao contínuo, se configurando a clássica rebelião de Lúcifer. Para quem não conhece, Lúcifer era um dos anjos mais poderosos e mais perfeitos que Deus criara no alto de sua infinita grandeza. Lúcifer, apenas para se ter uma ideia, era tão poderoso de um jeito que ele chegou ao ponto de achar que era mais poderoso do que o seu próprio Criador, ou seja, o Senhor dos Exércitos. Razão pela qual houve a rebelião de Lúcifer. Lúcifer conseguiu corromper um terço dos anjos de Deus. E Deus o arremessou juntamente com esses um terço de anjos corrompidos. Em livros que estão ipsilis fora da Bíblia, chamados apócrifos, você vai ver que esses anjos são chamados em determinado momento de nefilins. Os homens, os anjos que desceram, foram arremessados por Deus para a terra e acabaram se envolvendo com as mulheres bonitas dos homens da terra e começaram a ter gigantes, monstros. E não à toa isso aí muitos defendem que é a razão maior do dilúvio da época de Noé. Mas no início Deus fez os anjos dotados de espírito e livre-arbítrio. E foi exatamente esse livre-arbítrio que fez com que Lúcifer houvesse a rebelião de Lúcifer. Mas, em ato contínuo, se Deus fez os anjos, criara os anjos dotados de espírito e livre-arbítrio, e
em razão da rebelião de Lúcifer, Deus revogara o elencar do livre-arbítrio, deixando os anjos doravante somente dotados de espíritos. Os animais somente de alma, e para quem não sabe, alma é sinônimo de mente. E sob o aspecto dos 4 elementos da natureza, mente significa o terceiro elemento da natureza, saber o ar. A água representa a parte biológica, a terra a parte física, e o fogo, o próprio Deus Todo-Poderoso. Deus é representado pelo fogo. Veja que o fogo queimando na sarça na época de Moisés. Veja o fogo que atravessa o pacto, a aliança feita entre Abraão e Deus. Não é Abraão que passa no meio da fogueira. Quem passa é o fogo de Cristo Jesus. Então Deus é um fogo tão avassalador que ninguém subsiste e sobrevive a ele. O projeto inicial de Deus não era para ter sacerdote, nem na área, nem na linhagem dos levitas, tampouco da tribo de Judá, e sim falar diretamente com o povo. Ocorre que o povo, durante os 40 anos de peregrinação do deserto, teve medo de Deus. E foi exatamente o medo que o povo teve de Deus que o afastou do mesmo. Mas se de um lado Deus criara os anjos dotados de espírito e livre-arbítrio, e em razão da rebelião de Lúcifer, revogara o elencado livre-arbítrio, doravante os anjos sendo somente dotados, repita, os anjos atualmente são dotados apenas de espírito. Eles só fazem aquilo que Deus ordena. Os animais dotados de alma, apenas alma, que é sinônimo de mente, e o homem dotado de corpo, alma, espírito, e Deus ainda lhe concedera ainda o livre-arbítrio. E é exatamente este poder, quiçá o maior poder que Deus concebera o homem no alto de sua infinita grandeza, que é responsável pelo bem e o mal. Não à toa a física é pedagógica em nos ensinar que não existe frio, que existe a ausência de calor. Por via reflexa, não existe o mal, e sim a ausência do bem. Em ato contínuo, também devemos entender que não existe o demônio, Satanás, e sim a ausência de Deus na nossa vida. Veio, portanto, que não há como dividir o joio do trigo. Nem somente de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. Vejo, portanto, que Deus nos fez sua imagem e semelhança. Se Deus nos fez sua imagem e semelhança, é porque Ele não quer que sejamos fracos, que nos espelhemos nele, que tudo que formos fazer, nos espelhamos na mente, no corpo e no poder que brota do sangue de Cristo. Quando Deus diz, ou está comigo, ou vai arder no mármore do inferno, Deus não está sendo um Deus autocrata. Deus está simplesmente dizendo que não há vida sem Deus. Assim como a água é condição sine qua non para a existência da vida dos peixes, ou seja, o peixe não consegue sobreviver fora da água, por via reflexa, entendam-se. O homem, por mais que tente viver nesse mundo lilista, desprovido de valores éticos e morais em que pese, jamais conseguirá viver divorciado de seu Criador.
E é esta a razão pela qual existe o bem e o mal. Foi exatamente o livre-arbítrio que Deus concedera ao homem que faz com que ele opte para caminhar no caminho largo e longo ou para o caminho estreito. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Esse mundo lilista que mais vale o ter em detrimento do ser. Esse mundo lilista que o mundo vive ipsilitris, ou seja, literalmente desprovido de valores éticos e morais, onde a vida das pessoas não vale mais nada, onde a dignidade das pessoas não vale mais nada. Como dizia Schopenhauer, é uma sede de ter com tédio de não poder possuir. E por que existe o bem e o mal? Por que Deus permite que o mal opere entre os humanos? Explico, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Foi exatamente em razão da outorga do livre-arbítrio por Deus para todos nós, que nós temos uma espécie de direito potestativo, ou seja, a faculdade de fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de respondermos pela nossa conduta desviante. É exatamente o livre-arbítrio, o direito potestativo, uma espécie de direito potestativo que Deus nos concebera no ato da criação, para não ninguém chamá-lo de autocrata, de tirano. Deus não quer que ninguém o siga por obrigação. Ele quer que o sigamos de forma espontânea, livre. E não à toa existe um dos 7 dons do poder do Espírito Santo, a saber, fortaleza, sabedoria, ciência, consciência e domínio, em especial, tendência ao Senhor. Este é o grande segredo, o grande código de Deus, que é os 7 dons do poder do Espírito Santo e os 9 frutos do mesmo também. Céu e terra passarão, mas a escatológica palavra de Deus não hão de passar. Quando pensamos na ideia de finitude, que só Deus é eterno, e nós somos passageiros, é muito pobre enxergarmos o mundo somente sob essa perspectiva do lilismo, sob essa perspectiva material do ter em detrimento do ser. Essa passagem meteórica que temos aqui, curta, surtuosa. A nossa passagem aqui é como o surto do café, do algodão. E aí me remonta aqui o grande erudito, transcendental, rei Salomão, filho do rei Davi. Para quem não sabe, o rei Salomão foi um dos 10 reis, juntamente com seu pai, rei Davi, a reinar Israel. E em relação ao rei Salomão, ele reinou Israel por expressivo 40 anos, ou seja, do período de 1920 a 1960 a.C. O rei Salomão fez um pedido para Deus, que era para Deus lhe dar muita sabedoria. E Deus, para além de tornar o homem mais sábio do planeta, no ator ele escreveu 3 livros fantásticos que sintetizam as suas 3 fases da vida. Cantares, quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Onde ele retrata o seu idealismo da sua primeira fase da vida, como todos nós temos, aquela fase jovem, 20 e poucos anos. Vem a segunda fase, aquela fase madura, ele escreve Provérbio, e também conhecido como livro da sabedoria, onde é um verdadeiro estatuto ético e moral, e por que não dizer um verdadeiro arcabouço jurídico. E ele chega à sua terceira idade e escreve o livro Eclesiastes, no sentido de dizer que na vida há um período de nascer, viver, aprender e morrer. E tudo passa. E o que o consola é eliminar a certeza de poder contar com Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém. A única diferença entre o rei Salomão e os grandes protagonistas do ateísmo, a saber, Nietzsche, da escola idealista alemã, Schopenhauer também, considerado como um dos filósofos pessimistas, não à toa, certa feita, ele disse, com outras palavras, que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam
da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Os protagonistas do ateísmo, como Marx, Freud, todos eles falaram quase que ipsis a mesma coisa que o rei Salomão falou nos seus 2 primeiros livros, a saber, Cantares, que é um verdadeiro livro poético, literário, e Provérbios, que é um verdadeiro arcabouço, um verdadeiro estatuto jurídico, ético e filosófico, sob o aspecto ético-moral. Mas o que diferencia o rei Salomão, quando chega na sua terceira fase, é exatamente em relação aos ateus, é que os ateus, por não acreditar em Deus, eles passam por todas as fases que o que crê, o cristão, passa. Primeira, segunda fase. O período de nascer, viver, aprender. E a terceira fase, que é a fase de morrer. E o rei Salomão diz, chega a terceira fase, de tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão e tudo passa. E o que me consola é eliminar a certeza de poder contar com Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo a ideia, o espírito, o verdadeiro espírito dessa ideia de finitude, que só Deus é eterno. Não a tua céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas de Deus e o seu inexorável poder hão de ficar. Faz expressivo 2000 anos que Jesus partiu e a porta da graça se encontra aberta, mas as pessoas continuam fazendo vista grossa. Muitos ateus até, com devido respeito, se não demeta nenhum deles, acho até honesto, sob aspecto intelectual, alguém dizer que é um ateu não praticante, pois quando a pessoa, Deus ouve da boca de um ateu dizer que é não praticante, ele entra no coração dela e ele vê que ele tem mais bondade do que aqueles que vão diariamente para as igrejas, para as sinagogas, não perde um terço, não perde uma missa no domingo. E não à toa, a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas. Para Deus mais vale ouvir da boca de um ateu dizer que é ateu, quando ele entra no coração desse ateu e vê bondade, e vê caridade, e vê solidariedade, e vê amor. E o amor é um grande segredo do Evangelho de Cristo Jesus. Certa feita, um monge budista estava orando, meditando debaixo de uma filgueira no Nepal. E passa um indiano e o pergunta ao monge budista qual seria o maior princípio do Buda. E o monge budista responde: o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. E aí o indiano responde: mas isso é fácil, todo mundo sabe. E aí o monge budista responde para o indiano: isso é fácil, todo mundo sabe, mas tem gente, 99 anos, que nunca praticou. Ou seja, me vem à mente aqui, como dizia o grande protagonista do avivamento, de um dos avivamentos norte-americanos antes de Billy Graham, a saber, Martin Luther King, para quem certa feita não ouvidaram em dizer que quando nos depararmos com um grande número de degraus, não se preocupe, apenas dê o primeiro passo. E é exatamente assim. Temos que dar hoje, no dia de hoje, nesse início de domingo, o primeiro passo para migrarmos deste terreno largo e longo da perdição, da desgraça, das drogas, da prostituição, dos mais diversos tipos de improbidade administrativa, dos mais diversos tipos de crimes hediondos, crime contra as crianças, crime contra as mulheres. Esse mundo lilista
totalmente desprovido de valores éticos e morais. E não à toa Jesus disse: estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Esse mundo efêmero, assim como foi o surto do café e do algodão. Lembre-se da parábola entre o joio e o trigo, que Jesus nos ensina. É pedagógico nos ensinar que nada vale um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir a se sepultar. E por sepultar se entendam, é morrermos diariamente para podermos nascermos. Quando você ouviu o termo sepultar, quando você viu o termo morrer, não fique triste, fique alegre, pois o verdadeiro cristão, na acepção jurídica do termo, aquele que tem a verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso, ele não tem medo de Deus, ele teme a Deus como o sétimo dom do poder do Espírito Santo. Só tem medo de Deus quem não tem a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso. Não à toa, a carta de Hebreus é peremptória por erudito Paulo de Tarso, quando diz que os judeus, dos 40 anos do êxodo de Moisés, comeram maná e morreram, salvo Caleb e Josué, que foram os últimos que adentraram na sagrada e prometida terra de Canaã, que hoje é representada pelo Estado soberano de Israel. E não à toa escrevi no início da semana, segunda-feira, Israel, o parlamento de Israel, aprovaram a primeira parte da reforma do Poder Judiciário no sentido de esvaziar o poder dos ministros da Suprema Corte. E fiz um vídeo, está postado aí, bombando, nos dois canais, Dr. Sabino e no outro que é conexo a esse, que é Sabino Advocacia News. Mudou, antes era CSS News e eu modifiquei ontem para Sabino Advocacia News, que é conexo a esse. Lá existem diversas aulas especificamente para os operadores de direito, advogado, aluno de direito, estagiário e toda a população, composta por 203 milhões, segundo o último censo do IBGE 2023, que tiver interesse em aprender o direito, aprender os contornos e alcance dos mais diversos ensinamentos de direito que eu dou diariamente para te ajudar no teu dia a dia, se evitar de se envolver em problemas, e se estiver, eu te ajudo diariamente a sair. E não à toa, para esse canal é 3D, ou seja, 3 dimensões. Aqui a gente tem o primeiro formato, que é isso que eu estou falando, dando aula. Um dos formatos, dando aula, no caso aqui, de teologia, falando da Bíblia, do primeiro até o último, do primeiro livro de Gênesis até o último escatológico de Apocalipse, para trazer diariamente o alimento da alma. Mas no Pré Canal também tem um canal, um formato 2D, autoajuda, que eu falo de filosofia e também falo de filosofia misturado também com teologia e o direito, que não há como dividir o jogo do trigo. Mas temos também o formato 3D, que é o formato que eu trato de ajuda do alto, ou seja, o Tribunal de Cristo, quando não conseguimos dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, temos uma terceira instância para recorrer ao Todo-Poderoso, lá no terceiro céu, onde Coríntios 2,12, certa feita, o erudito Paulo de Tarso, antigo Saulo, também será objeto de uma verticalização que eu irei mostrar, dar uma aula fantástica para você entender quem era Saulo de Tarso e que Deus e Jesus o transformou em Paulo de Tarso, aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança. Só para você ter ideia, ele escreveu do Novo Testamento 13 epístolas ou cartas, de Romanos a Filemon, e eu desconfio que ele também seja o autor da carta de Hebreus, composta por 13 capítulos, cuja autoria, até o presente momento em que pese, ainda é desconhecida. Veio, portanto, que não há como entender ou entendermos os contornos e alcances da palavra de Deus metrificando ou medindo com a régua da ciência e, pior ainda, pensando com a nossa miserável natureza humana. A gente precisa se esvaziar diariamente
E não à toa Jesus deu o maior exemplo, ele sendo Deus, porque ele diz, no mínimo por 3 vezes, no livro do Apocalipse, ser Deus, o alfa e o ômega, ou seja, para quem não conhece, quando Jesus disse por 3 vezes, no mínimo, no livro do Apocalipse, que é o alfa e o ômega, ele estava dizendo que é o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém. E o mais interessante e fantástico de tudo, que ele viveu 33 anos e meio na Terra e nunca disse que era Deus, mas soltava espólios. Quando disse, eu e o Pai é a mesma coisa, ele queria dizer, eu sou Deus. Céticos judeus. Ele nunca disse, é um esvaziamento tão grande, uma humildade tão grande, mesmo sendo Deus, tão poderoso, Criador do céu e da terra. A maçonaria, quando chama Deus de arquiteto, em tese, nesse ponto, ela tem razão. Jesus é o construtor. No ato da criação, Gênesis. Deus projeta os céus e a terra e tudo que nele e nela existe. Jesus instrumentaliza que ele é o verbo. No início era o verbo. E o verbo se fez carne. E sem ele nada se fez e nada se fazia. Ou seja, Jesus é o construtor. E o poder do Espírito Santo, sobrevoando, representado pela pomba do poder do Espírito Santo, sobrevoando o oceano, transmitindo e gerando todo tipo de vida química, biológica, micro e macrocósmica, animal, vegetal, mineral e etc. Não à toa, quando William Shakespeare fora literalmente instado a falar sobre a existência ou não de Deus, à época ele não ouvidara em dizer acreditar existir um ser supremo, abaixo desse ser supremo estavam os anjos, abaixo dos anjos estavam as nuvens, abaixo das nuvens estava a terra, abaixo da terra estava a fauna, abaixo da fauna estava a flora, e abaixo da flora estava os minerais, dentre eles o ouro, o mais precioso. E não à toa, para se purificar o ouro e a prata, e não à toa, todo o ouro e toda a prata do micro e do macrocosmo do mundo pertence a Deus. Para purificar o ouro e a prata depende de um fogo. Fogo, a temperatura de 1100 e alguma coisa centígrado. E é com esse mesmo fogo que se purifica o ouro e a prata, por via reflexa, também é o mesmo fogo que Deus, no alto de sua infinita grandeza, purificar o corpo físico, mental e espiritual de seu querido profeta, a saber, Isaías, quando a época não ouvidaram em mandar anjos serafins munidos de brasa de fogo direto de vosso trono, de vosso altar, lá do terceiro céu, segundo Coríntios 2,12, onde Paulo de Tarso, certa feita, diz ter ido a um paraíso e ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana, ao revés, não lhe era digna de revelar, e Deus lhe coloca um espinho na carne, e Paulo de Tarso ora por 3 vezes, pedindo para Deus lhe libertar daquela tormenta, e Deus lhe responde no alto de sua infinita grandeza: não vos preocupeis, para ti basta a minha graça. E não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé, mas até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. E Deus constrói a nossa fé de forma gradativa. Os montes, as montanhas é o lugar, é o topo, onde Deus se encontra. E o vale da sombra da morte e o deserto do Sinai é o lugar onde Deus constrói a fé, a nossa fé de forma gradativa, por meio da assédia ou secura espiritual, que consiste exatamente naquele momento em que Deus se afasta do homem, para permitir que o demônio o atente, a fim de lhe ensinar a caminhar com as suas próprias pernas. E para além disso, ter a ímpar oportunidade de escrever os melhores capítulos de sua vida no momento da dor, da perseguição, da injustiça, da opressão,
e da humilhação, pois aqueles que se exaltam, se elevam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede, pois no dia do Senhor o seu galardão será um lugar ao lado do trono do Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém. Mas nem somente de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai e brota da boca de Deus. Mas voltando para os contornos e alcances do nosso tema de hoje, a saber, contornos e alcances entre o bem e o mal, e por que Deus, e onde é que está Deus que deixa que o mal exista? Há muitos que questionam onde é que estava Deus que permitiu que Hitler, o maior carrasco do Holocausto, matasse mais de 100 milhões de judeus. Mas as mesmas pessoas que fazem essa pergunta têm que perguntar onde é que estava Deus quando também salvou ou salvara muitos daqueles judeus. E não à toa no Brasil existem vários sobreviventes do Holocausto. Para você entender os contornos e alcances da inefável palavra de Deus, você jamais vai entender metrificando ou medindo com a régua da ciência. E não à toa escrevi um tema que está postado aí, que é que não há como entender a palavra de Deus medindo com a regra da ciência e pensando com a mente humana. Assiste, está postado aí. Muitos questionam onde é que estava Deus que permitiu que Hitler matasse mais de 6 milhões de judeus. Ele não é portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência? Ele está em todos os lugares, até mesmo antes de pensar, ele já sabe, e ele é onipotente porque pode tudo. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio, a eternidade, Deus de sempre. Amém. Como é que explica? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Foi ou for exatamente o livre-arbítrio que Deus nos concebera, que é responsável entre o bem e o mal. Há quem diga, porque Deus permitiu que Hitler nascesse. Deus colocou na mente de cada um uma coisa que a gente chama de potência, sob o aspecto psicológico da neurociência e da teologia. Potência. Deus deu a potência de você ser bom ou de você ser ruim. E isso está revestido intrinsecamente dentro do livre-arbítrio. Então, quando Deus permitiu que Hitler nascesse, foi exatamente para possibilitar ele ser uma pessoa boa ou ruim. Olha aí onde é que está os contornos e alcances entre o bem e o mal. E a física é pedagógica quando diz, não existe o frio, o que existe é a ausência de calor. Não existe a escuridão, o que existe é a ausência de luz. Não existe o mal, o que existe é a ausência do bem. E por via reflexa, não existe doenças. O que existe é a presença da fé. Quando você tem doenças, eu tenho diversas patologias que, se for citar, eu não estaria nem aqui quando você está dormindo, eu aqui quase 5 da manhã, falando, duelando com o tino e tirocínio da razão e com o Todo-Poderoso, porque o que eu estou falando aqui não tem nenhuma pauta, não tem nenhum papel, não tem nenhum roteiro, como deve ser. Passei, enquanto o mundo estava parado na pandemia, eu fiz um verdadeiro curso verticalizado de teologia, direto do terceiro céu, cuja inspiração veio do Altíssimo. E aí, eu agradeço, ando luz, ad eterno, a tudo dai graça. Tessalonicenses 5,18. A tudo dai graça, a tudo dai graça. Enquanto o mundo estava parado, igual a música de Raul Seixas, o dia em que o mundo parou, que ninguém acreditou, chamou ele de maluco beleza, e o mundo parou. Ali foi um presságio. Deus fala, segundo Jó 3:3, 15, 18, por meio de sonhos, imagens, e também por meio do objeto da sua criação, arco-íris, que simboliza o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão, em torná-lo pai de grandes nações,
dá o seu filho Isaac, que Isaac é a própria promessa, objeto da promessa, e não à toa Deus, cumprindo a promessa que havia feito com Abraão de tornar um pai de grandes nações, tornou cujo o número de seus filhos seria tão numeroso, maior do que o grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje Abraão, em que pese, é o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo. Para quem não sabe, religião monoteísta, em que pese, significa exatamente uma religião que acredita em um único Deus, ou seja, o Deus desconhecido lá de Epimenes, o Deus desconhecido lá de 500 anos depois que Paulo de Tarso vai no Areópago, está lá, em livros dos apóstolos. Não falando dessa palavra, porque precisa ter intimidade com o Todo-Poderoso para poder saber interpretar o verdadeiro espírito da sua palavra. Poucos têm esse dom, essa intimidade, e quando se tem, você não pode desperdiçar e não pode fazer como o profeta Jonas, descumpriu a ordem de Deus. Quando Deus lhe chama de madrugada, enquanto o mundo está aplaudindo, enquanto o inferno está em festa, como se pudesse suportar a luz, eu pulo da rede porque eu não posso, repita-se, não posso negar o chamado do Todo-Poderoso. Como Jonas negou, o profeta Jonas negou, ou negara, Deus mandou ele ir dar um recado para a população de Nínive, no antigo Iraque, região do Iraque hoje, e ele desvia, vai para a Síria, entra no navio militar, compra uma passagem e se esconde no porão, e lá Deus começa a castigar o navio. Também escrevi sobre isso, sobre que devemos fazer uma faxina, devemos saber com quem andamos e saber jogar diariamente para a lixeira todo o mal urbano, lixo urbano que nos consome. Está aí também postado aí. Mas voltando para a história de Jonas, é um livro pequenininho, 4 capítulos. Você lê rápido, mas a história é fantástica. Jonas desobedecendo a ordem de Deus, Deus manda ele para Nínive, mandar um recado para o rei de lá, e dá um prazo para ele, 40 dias, se não me engano, se ele não parar de blasfemar e de fazer as coisas horrorosas, odiosas que viu fazendo, igual na época de Sodoma. Ele iria destruir a cidade. E aí Jonas, achando que o rei não ia lhe dar ouvido, tão pouca população, desvia caminho, desobedece a ordem de Deus, compra passagem, entra no navio militar da Síria, e o navio parte, e no alto mar, Deus começa a castigar o navio, e todos que estavam ali na tripulação, e ficavam todos desesperados, jogando as bagagens e tudo, mas não sabem que a bagagem, o lixo, era Jonas que estava lá no porão dormindo. E quando ele descobre o problema, que era Jonas que estava dormindo no porão, e joga ele no mar, ele vai bater na boca de um peixe, e ora na barriga do suposto tubarão, e Deus dá o comando para o tubarão trazer ele de volta para a terra firme, e manda, agora vai fazer de novo. Se organize, se vista, e vá lá para Nínive e faça o que eu mandei agora. Ele vai, e mais uma vez continua cético, não acreditava que o rei da Síria, que o rei de Nínive iria obedecer. Não somente ele, mas o povo. E unanimidade obedeceram, e o rei ordenou para crianças, mulheres e todas as pessoas da época vestir roupa de saco, porque era uma maneira naquela época da cultura judaica de alguém provar para Deus que estava ipsilício, ou seja, arrependido, se vestir de roupa de saco para dizer que estava arrependido e se converter ao Todo-Poderoso. A cidade inteira se converteu. E Jonas continuou cético, ingrato,